A Costa, de costas, tabelou, o André cruzou pro gol, passou, finaliza, gol! Direto da Jovem Pan de São Paulo, nosso convidado hoje aqui na série Narrador Esportivo, a arte de narrar uma partida de futebol, Rogério Assis. Zinásio Artilheiro! Zinásio! Boa noite, Rogério, seja bem-vindo aqui no programa Remate Final. André, boa noite para você, um grande abraço, amigos de Curitiba, da Banda B. É uma satisfação, eu que sou ouvinte de vocês, já ouvi o programa, os acompanho, é um prazer, André, boa noite. Boa noite, Rogério Assis, é uma honra. E o Rogério Assis, como funciona antes do jogo? Eu procuro dormir muito, ou pelo menos dormir às 8 horas, 9 horas necessárias, André, é isso que eu faço. Nas vésperas de jogos de futebol, aliás, é uma prática do meu dia a dia, né? Muito saudável, que é dormir bem, dormir tranquilo, para que você não chegue no dia do jogo ou na transmissão e tenha um sono. O jogo pode sim dar sono, só que o narrador não pode estar com sono. E alguns rituais, que eu imagino não sejam assim tão... que causem tanto espanto, como por exemplo, eu não tomo café com pelo menos 2 ou 3 horas da abertura da transmissão. Eu tenho um probleminha, me dá muita salivação. O café, na verdade, eu adoço com açúcar, não gosto de adoçante. Adoçante é coisa para gordo, né? Então eu coloco um pouquinho de açúcar e eu tenho um pouco de dificuldade. Me dá salivação. Então imagine você e o ouvinte da Banda V, você narrando um jogo de futebol. E no jogo a gente não tem ponto de interrogação, ou não tem vírgula, ou ponto final no lance. Então você vai falando e vai juntando aquela saliva, aquela coisa toda. Eu não bebo refrigerante, café, mas tomo água em goles moderados durante a transmissão. Bastante água, com moderação. É ótimo, é ótimo. E a gente nota que você tem uma autenticidade na narração. E eu sempre brinco aqui com os meus amigos que o Rogério Assis e o Pedro Ernesto lá da Gaúcha, de Porto Alegre, são narradores que você não consegue perceber. Você tem um ídolo no rádio como narrador? Olha, primeiro que a comparação com o Pedro já me deixa muito lisonjeado. Pedro é uma figura maravilhosa e um profissional que todos nós adoramos pela sua qualidade, pelo seu trabalho. André, eu comecei, na verdade, repito, como narrador, na verdade, como um acidente mesmo. Gostava muito do estilo do Osmar Santos, tentei fazer igual, não deu certo, não consegui, não ficou muito bom. E eu fui criando, na verdade, não um estilo meu próprio, não é isso. Eu fui partindo ou pendendo para um lado que não mostrava o estilo de um outro narrador, né? Mas eu sempre fui muito ouvinte de rádio, desde garotinho. Comecei a trabalhar em rádio como operador de técnica interna, na minha cidade, Votuporanga, com 11, 12 anos, e apaixonado pelo rádio que sou até hoje. Eu ouvia muito vários estilos, vários narradores, Osmar, Fiore, Antônio Edson, Dirceu Maravilha, Joseval Peixoto. Eu peguei um finalzinho da carreira do Joseval narrando em São Paulo. Eu acho que eu consegui fazer uma mescla, uma salada, sem nunca, na verdade, imitá-los, mas sim me guiando e tirando um pouquinho de cada um deles. E todos foram e são maravilhosos. Então acho que deu essa mistura, essa salada, viu, André? A grande narração do Rogério Assis, aquela que você lembra e, esse dia foi o dia histórico, né, para mim como narrador esportivo. Olha, André, me marcou muito uma transmissão feita, evidente, além da primeira que foi feita na Rádio Clube de Votuporanga em 89, num jogo em que terminou 0-0, e eu consegui narrar um gol numa cobrança de falta em que a bola bateu na trave, e eu tentei adivinhar. Essa foi marcante, foi minha primeira narração, um fiasco, coisa horrível. Eu nem tenho a gravação e peço, por favor, quem tem, não me envie. Essa eu não quero. Agora, a positiva, e não é muito positiva, foi aquela final da Copa João Avelange, em São Caetano, em São Januário, o Vasco e São Caetano. Eu já pela Jovem Pan, com poucos meses de rádio Jovem Pan, eu e Vanderlei Nogueira, em São Januário, aquela da queda do alambrado, com várias pessoas feridas, o trabalho todo feito pelo Socorro. Ela marcou para mim. Pelo lado profissional, foi uma primeira grande transmissão de uma decisão de campeonato, de um campeonato brasileiro à época pela Rádio Jovem Pan, mas me marcou muito e me tocou muito exatamente por isso, por aquele incidente, né, envolvendo os torcedores do Vasco em São Januário, com o estádio superlotado, e a gente cantava já durante todo o jogo que haveria problema, porque as roletas atrás das cabines mostravam aquilo. Era gente que entrava e não tinha mais lugar para ninguém. Agora,
narração profissional é essa. Evidentemente que realização profissional foi ter feito a minha primeira Copa do Mundo na Alemanha em 2006. Foi a minha primeira Copa. Essa é uma realização profissional, André. Rogério Assis, o cuidado com a opinião. Teve algum problema já com algum torcedor? Muito, muito. Recentemente, durante o Campeonato Paulista, eu cobrava do Valdívia uma transmissão em Rio Preto, um jogo Palmeiras e Guarani no Campo do América, o Teixeirão, em que o Valdívia, aos 40 e alguma coisa do segundo tempo, com o Palmeiras ganhando o jogo por 3-0, resolveu imitar o Edilson, daquele Corinthians e Palmeiras, mais ou menos parecido. Levantou a bola, fez umas embaixadas, umas gracinhas, e eu na transmissão disse, olha, se eu sou um jogador do Guarani, eu meto a mão na cara dele. Evidentemente que essa minha frase foi muito mal colocada, me expressei muito mal e evidentemente que me arrependo disso, André. Mas o que eu quis colocar era o seguinte, é que ele fez aquilo de uma forma desnecessária, desrespeitosa com adversários, com profissionais que estavam do outro lado, independente da qualidade técnica, uma desonra a um outro clube, no caso o Guarani, e que ele poderia muito bem, se tivesse ao lado um adversário mais esquentado, sofrer uma agressão, sofrer uma fratura de alguma coisa, levar um soco ou coisa parecida, e iria prejudicar o próprio Palmeiras na sequência do campeonato. A partir daquilo ali, houve uma perseguição de grande parte da torcida do Palmeiras. Eles chegaram ao ponto de fazer panfletos, me informaram depois, 30, 40 mil panfletinhos foram feitos, distribuídos na porta do Palestra Itália, em repúdio a mim, em repúdio a transmissões da Rádio Jovem Pan, e até propondo um boicote a patrocinadores da Jovem Pan. É claro, o tempo é o senhor da razão. Isso aconteceu, passou e eu voltei a transmitir jogos no Palestra Itália algum tempo depois. Mas eu fui muito cobrado nesse mesmo dia em que você se levanta na cabine, olha para a arquibancada e as pessoas que conhecem você, sabem onde é a sua cabine, se dirigem a você de uma forma desrespeitosa. Evidente que isso já aconteceu, não foi a primeira vez e não será a última, André. Você gostaria de destacar, de repente, algum profissional, algum narrador esportivo que hoje você goste de ouvir? Quando você tem o tempo, eu quero ouvir aquele narrador. Tecnicamente, nós temos estilos diferenciados. Por exemplo, o estilo José Silvério é um estilo tecnicamente perfeito e na verdade, inimitável. No Sul eu gosto do Pedro Ernesto e do Marco Antônio. São estilos muito próximos, mas com uma categoria muito grande, um estilo sóbrio, que eu só vi em Rio Preto, ou eu só vi no interior do estado de São Paulo, em Rio Preto, através do Hitler Fett, que foi, na verdade, e é ainda, porque está vivo, felizmente, um grande ídolo da narração do interior de São Paulo. Naquele próprio estilo do Osmar Santos, que infelizmente não está narrando mais desde aquele acidente em 94, o Antônio Edson é, sem dúvida alguma, a principal referência. Esses são alguns nomes. Zé Carlos Araújo, garotinho no Rio de Janeiro, que eu ouvia desde garotinho, desde adolescente. Genial, fantástico, que não perde o pique, não perde o ritmo e aquela categoria. São vários nomes, André. Rogério Assis, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Arremate Final. Eu é que agradeço. Eu fico muito feliz, repito a você, repito ao ouvinte da Banda B, uma honra participar com todos vocês. Um grande abraço, uma ótima noite e muito obrigado pelo convite, André. Ok, como ele mesmo diz lá pela Jovem Pan de São Paulo, se você de repente perdeu esta entrevista, não tem jeito, tá feito. Senhoras e senhores, Rogério Assis. A sobra de frente ia bater o Hugo, passa o Juan, ganhou pro Flamengo, só que Richarlison tocou na esquerda, recebeu em condição Jorge Wagner para Richarlison, vai levantar do capricho, a Luiz subiu, cabeceou, é gol. Gol! O terceiro do tricolor. Aloísio sobe bem, vai no alto, cabeceia no canto direito. Bruno assiste a bola entrar. É gol do São Paulo, o terceiro gol tricolor. A 26 do fim de jogo no Maracanã. O São Paulo marca o segundo, aperta e faz o terceiro. Agora com o Aloísio subindo para cabecear. Bruno no canto. Ô Bruno, tá perdoado. Essa foi no cantinho. Não tem jeito, tá feito.